Seu corpo pode estar gritando e você ignorando. Sabe aquela dorzinha na coluna que você sente toda manhã ao acordar? Teu corpo pode estar dando um sinal para você pedir ajuda. Hoje eu recebo uma fisioterapeuta aqui no Especialista Podcast, doutora Vanessa Paula de Campos. Ela tem especialidade na fisioterapia dermatofuncional, reabilitação ortopédica e neurofuncional. E Pilates também. Então você já percebeu que vem um conteúdo de altíssima qualidade para você que gosta de saúde, bem-estar. Antes de começar, eu gostaria de falar do nosso patrocinador oficial, Alfaiataria São José, moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Agora sim, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa convidada. São 10 anos de carreira, e não 10 dias, 10 anos. Então ela tem muito para contribuir conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Que alegria te receber aqui no Especialista Podcast. Fique à vontade. Muito obrigada. E aí, animada? Super. Vamos falar um pouquinho sobre fisioterapia, que é a tua especialidade. Sim. 10 anos de atuação, né? Clínica, hospital, consultório, cirurgia, docência, gestão, pesquisa, clínica e atendimento domiciliar. Que legal. Atende lá em Engenheiro Beltrão, na Fisiocampus. Então você de engenheiro provavelmente já conhece a doutora Vanessa ou já ouviu falar. Doutora, fique à vontade, tá? Obrigada. Fala um pouquinho de você, da sua formação. Se apresente. Eu sou Vanessa Campos, fisioterapeuta, como já mencionado, e é muito interessante isso que você comentou em relação ao corpo estar gritando e muitas vezes as pessoas não percebendo, né? Porque muitas vezes ele dá muitos sinais antes de realmente ver uma lesão ou uma dor muito forte. O que acontece é que as pessoas ignoram todos esses sinais, né? Ah, eu vou dormir, vou descansar e vou amanhecer melhor, eu vou tomar um analgésico e já fico melhor, mas não percebe que está apenas disfarçando esses sinais que são tão importantes para o corpo, né? Que é um pedido ali de socorro, é um pedido para fortalecer essa musculatura, para realinhar essa estrutura óssea, para realmente cuidar com mais carinho desse corpo. Muitos tratam a dor, mas não tratam a causa, né? Exatamente. Principalmente os homens, falam por mim. Exatamente. Esse cenário tem mudado um pouquinho ultimamente. Nós temos tido procura de mais homens ultimamente. Hoje temos, acredito que uns 4 horários de pilates bem cheios com homens. Olha, né? Antigamente legal. era 90% mulheres, né? Para você encher um horário masculino era muito difícil há 10 anos atrás, logo que eu me formei, né? E era um horário apenas masculino, porque nós não conseguíamos mais. Sempre mais resistentes os homens, né? Isso, hoje temos pelo menos aí 4 horários realmente significativos de homens fazendo pilates, realinhando essa postura, fortalecendo, vendo que o pilates realmente não é brincadeira, né? Porque antigamente dava-se muito mais valor à musculação e o pilates ficava um pouco mais de lado, como coisa de mulher, né? E hoje vê-se que não. Era um certo preconceito, vamos dizer assim, né? Hoje o homem já procura mais o cuidado, né? Até na parte estética também a gente está percebendo isso, né? Exatamente, é um preconceito e falta de conhecimento, também, né? Falta de informação. Porque alguns homens que chegaram lá para fisioterapia e aí sim conheceram o Pilates, comentaram exatamente isso, que não sabiam que era para homens também. Então, além do preconceito de alguns, ainda teve essa questão também. Muitos não sabiam o que fazia-se no Pilates, muitos pensam ser só alongamento, né? Ah, não vou perder tempo indo lá me alongar apenas. Então, é mais a falta de conhecimento. Como é algo muito novo, né? Ainda falta um pouquinho dessa disseminação aí do que é realmente o Pilates. Então vamos lá, começando, o que te motivou, né, escolher a medicina e depois a fisioterapia? A fisioterapia para mim é um sonho, né? Porque ela lida ali diretamente com os pacientes, né? Então nós temos muito contato com o paciente e toda a sua evolução. E é muito gostoso ver isso. Você vê a pessoa chegando, muito debilitada muitas vezes, e vai ganhando uma vida nova, né? Sim. É muito gostoso você ver, às vezes, uma pessoa de idade, chega, ai, qual o seu objetivo? A pessoa tá desanimada, às vezes nem objetivo tem, ela tá ali meio que como último recurso. E aí, quando nós vemos, teria muitos objetivos legais ali, por exemplo, uma avó
sentar no chão, brincar com os netinhos, pegar uma criança do chão, segurar a própria compra de mercado. Então, coisas muito simples que passam a ser, assim, conquistas para muitas pessoas, né? Legal. E pessoas jovens também, que às vezes têm perdido rendimento no trabalho, né? Por estar muito tempo na mesma posição, sente dor, precisa fazer pausas, precisa se afastar muitas vezes do serviço porque não consegue continuar por conta do corpo, né? Desse grito aí Sim. que o corpo dá realmente. E aí nós conseguimos amenizar isso muito lá com o Pilates, com a fisioterapia. O que você mais recebe hoje na clínica? Qual que é a sua principal atuação, digamos assim? Sem dúvida, as dores ortopédicas. As dores ortopédicas são aí 90% da população tem uma dor na coluna, seja cervical, né, aqui próximo ao pescoço. 90%, bastante, hein? Muita gente. Caramba! Essa dor normalmente irradia para a cabeça, então muitas pessoas tratam dores de cabeça sem perceber que é da coluna, né, que é dessa Olha. região cervical. Então, assim, dores lombares, né, nessa região da coluna lombar, muitas vezes irradia para perna, pés. Então, são muitos os pacientes que sofrem dessas dores e às vezes tratam até sintomas os mais variados, sem saber que realmente está vindo da coluna essa dor. Então, com certeza seriam dores ortopédicas aí, principalmente coluna, né? Mas claro que vem todo o aparato junto, né? Joelho, sim. quadril, pés, porque tudo vai interferir. Uma coluna desalinhada, ela vai descarregar mais peso de um lado do corpo que do outro. Descarregando assim, então, mais peso num joelho do que no outro, num tornozelo que o outro lado. Então, isso vai lesionando aos poucos. E por que as pessoas demoram tanto para pedir ajuda? Né? Acredito que você vai explicar melhor, né? Espera agravar mais para buscar ajuda. Como que é todo esse processo, né? Como saber que tem que de fato buscar um fisioterapeuta? Porque muitas vezes, né, podemos perceber, falando por mim, tem uma dor no pescoço, né? Vai procurar um médico. Sim. É o médico que recomenda a fisioterapia. Existe aí dois fatores que eu acredito que sejam muito importantes. O primeiro é a falta de informação mesmo, tá? Muitos não sabem que podem recorrer diretamente ao fisioterapeuta. Claro que é interessante passar por um médico, fazer um diagnóstico de imagem, né? Você vai ter lá o exame de imagem para vermos a que nível está a sua lesão, mas junto a isso, o fisioterapeuta já pode iniciar o tratamento. O fisioterapeuta, ele é um autônomo, ele consegue avaliar de forma cinética, ali funcional, e melhorar toda essa estrutura óssea ou muscular, ou seja, qual for ali o problema desse corpo. Que legal. Fica sentado o dia todo, essa posição repetida e constante, né? Que hoje nós percebemos que diante do avanço da internet, escritório, agências, né? Nós temos profissionais que ficam sentados o dia todo, né? Isso, como que tá para você? Como que tem aparecido lá no teu consultório, né? E se isso de fato agrava situações de coluna? Sim, agrava muito. Nós até brincamos lá que temos as profissões ali que são, assim, nossos favoritos, né? Bancários, advogados, essas profissões, professores que estão muito tempo na mesma posição, infelizmente sofrem mais. Esse muito tempo sentado e muitas vezes aqui no computador, ou seja, lendo, escrevendo, com a cabeça baixa, isso você carrega toneladas aqui no pescoço e na coluna lombar e acaba enfraquecendo toda essa musculatura anterior, principalmente, né? Abdômen, a gente costuma muito falar do core, que é esse conjunto de músculos aqui do abdômen e assoalho pélvico que mantém essas estruturas todas firmes e alinhadas. E quando nós estamos sentados, e principalmente de forma errada, nós vamos interferir em toda essa estrutura também, causando dor e lesões até, assim, definitivas, que seriam, assim, só cirúrgicas, realmente. Legal. E agora uma curiosidade. E o celular? Hoje nós vemos as pessoas andando na rua aqui, ó. Cabeça baixa, olhando o celular. Também tem contribuído para isso. Muito. O celular é o principal vilão, né? Com certeza. Tanto muitas horas no trabalho, mas muitos trabalham inclusive no celular. E ele é o maior vilão por conta dessa postura, né? A cabeça baixa, sobrecarregando essas vértebras cervicais, né? Então, realmente, ele enfraquece muito essa musculatura do pescoço, tanto posterior quanto anterior, trazendo problemas até mandíbula, crânio. Caramba. Então, é muito sério. Perigoso até. E Exatamente. bastante sério. E as pessoas, você tem percebido que estão conscientes ou estão tratando isso como normal? Tratam isso como normal, porque quanto mais nós vemos um problema, mais a gente normaliza, né? E como todo mundo que você olha para o lado, você tem dor, por exemplo?
Ah, sempre tem uma dorzinha ou A outra. gente sempre tem uma dorzinha. Acha que é o E acha que cansaço, isso é né? normal. Isso. Acha Exatamente. que é Acho que eu sempre o trabalhei muito cansaço. hoje. Fiquei muito tempo Exatamente. sentado. E muitas vezes é o primeiro Olha, sinalzinho, ó, se você trabalhar muito, mas trabalhar muito numa postura correta, fazendo um fortalecimento no início do dia ou no final do dia, poxa vida, será que essa dorzinha não vai diminuir? Então nós vamos tratando aí desde o que início, legal. não espera piorar essa dor. E na tua visão, você acredita que é importante, então, as pessoas terem um acompanhamento de um fisioterapeuta ou somente em casos extremos de tratamento? Com certeza, é muito importante ter um acompanhamento. Inclusive, nós atendemos muitas crianças hoje em dia, porque as crianças já têm relatado essas dores, tanto pelo uso do celular, quanto pelo número de horas na Sim, escola também. mesmo, né? Então, hoje nós temos muitas crianças fazendo tratamento conosco, algumas já sentem dor, algumas já têm lesão, inclusive, e outras não. Outras nós trabalhamos na prevenção, porque o trabalho da fisioterapia é pouco visto na área de prevenção. Sim, Mas ele é muito válido mesmo. Muito melhor nós prevenirmos, gastamos menos em horas, dinheiro, energia, do sempre que melhor, né? depois para remediar exatamente. Existe alguma dica, assim, para amenizar essa condição de dor, principalmente desses adolescentes, de criança, né? Que estão entrando neste ritmo de muita escola, muito celular, muita TV, né? Essa posição repetida, constante. Sim, hoje nós temos o Pilates Kids que trabalha exatamente isso, para tirar eles algumas horas, porque quando não estão na escola, muitas vezes estão no curso de inglês, estão no curso de pintura, algo do tipo. Então, tiramos eles um pouquinho desse tipo de curso, que é muito ali naquela mesma postura, realinhamos essa postura, e eu brinco que nós sempre fazemos a criança sair dali com aquela postura alinhadinha, né, para que ela vá para o próximo curso já com mais conhecimento sobre a própria postura. Porque mesmo as crianças, quando nós explicamos, eles entendem muito bem Sim. sobre esse posicionamento da coluna e eles levam isso para o dia a dia. E a partir de que idade, doutora, você recomenda, né? É a partir da idade ou a partir dos sinais? Como é para prevenção, a gente não aguarda os sinais, tá? Sim, Então, assim, nós temos lá a partir de 6 anos, a mas o partir de 6 quanto anos. antes é melhor, tá? Eu tenho colegas que trabalham ali a partir de 2, 3 aninhos, né? Quanto antes, melhor. Nós trabalhamos a partir de 5, 6 anos. E isso pode implicar na vida adulta dessa hoje criança, né? Já está aí com hábitos não interessantes, né? Que essa Sim. parte muito de celular, agora a gente está falando dentro desse contexto. Se ele não buscar uma prevenção, um acompanhamento fisioterapeuta, lá na frente, ele pode ter sequelas? Sim, com certeza. Muitos dos adultos que nós vemos hoje com lesões graves, muitas vezes começou lá na infância, né? Quando nós vemos foto desse paciente, quando criança já tá lá um ombrinho mais alto que o outro, e aquilo foi só piorando com o passar dos anos, ou foi se fixando ainda mais com o passar dos anos, porque aí eu chego lá com uma Sim. postura erradinha, um ombrinho aqui em cima, o outro aqui embaixo. E aí eu cresço, vou para uma musculação, vou para outras atividades que fortaleçam os dois lados da mesma forma. E eu mantenho ainda mais tempo fixa essa postura errada. E no Pilates nós vamos alinhar esses dois lados, vamos tentar reorganizar esse corpo para depois sim ir para um fortalecimento de igual para igual esses dois lados. E falando de reabilitação, né, postura, já tem algum caso que já marcou muito a sua profissão? Que você já recebeu no consultório? Meu Deus, muitos de postura. Ou reabilitação? Algum dos dois? Nossa, os dois, muitos, mas eu vou comentar um de reabilitação primeiro, que foi uma paciente que chegou com Guillain-Barré, né? Ela foi uma paciente bem grave, ela não mexia nada do queixo para baixo e ninguém mais tinha esperança nessa paciente, que esse é um outro fator que faz com que as pessoas demorem tanto para procurar a fisioterapia, porque a fisioterapia ela evoluiu muito de alguns anos para cá. E às vezes as pessoas procuraram a fisioterapia lá atrás e eram assim, com alguns profissionais, era um tratamento muito pouco eficaz. Sim. E hoje em dia nós temos muita tecnologia, muito recurso para tratar da melhor forma possível esse paciente. E essa paciente em questão, ela não mexia nada do queixo para baixo e não, digamos que não tinha mais esperanças. Chegou desacreditada. Totalmente. E tinha um menininho de 3 aninhos, bem bebê ainda, que precisava dessa mãe.
E até me emociona um pouquinho de falar, porque depois, muitas vezes, eu vi os dois caminhando na avenida juntos. Ela passou a fazer pilates depois de melhorar, porque aí, esse caso foi um caso que eu fui atender fisioterapia domiciliar, né? Não tinha como levá-la até a clínica, eu fui atendê-la na casa. Nós fazemos muito esse trabalho, né? Muitos pacientes não conseguem ir até a clínica, nós vamos até a casa do paciente. E essa foi uma paciente que, inclusive, foi esse caso. E depois ela ia caminhando até o Pilates junto com esse filho, e aquilo me alegrava muito de ver os dois juntos caminhando, brincando. E hoje o filho é moço, né? Que legal. Foi há quase 10 anos atrás, o filho é moço, e eu vejo assim que ela conseguiu terminar de criar essa criança e dar toda a atenção, né? Porque uma criança exige Qualidade muita de vida, atenção. E ver a mãe naquela situação, eu imagino que era muito difícil. Para mim, me doía muito atendê-la, e vê-la bem depois foi muito satisfatório, foi incrível. Chegou desacreditada, sem esperança, né? E saiu de lá com a vida transformada, de fato. Totalmente, exatamente. E o que as pessoas não sabem, né, sobre a fisioterapia, até onde ela pode ir, o que ela pode contribuir na vida de um ser humano, né? Eu acredito que o principal que falta muito as pessoas saberem é que a gente precisa reorganizar o nosso corpo. Um corpo alinhado, ele vai trabalhar bem. Então, muitas vezes, assim, aquela paciente... Nós recebemos até mesmo na estética, pacientes que vão tratar a gordurinha localizada, e aí falam assim pra mim, mas doutora, eu queria fazer só de um lado, porque de um lado eu tenho um culotinho e do outro não. Aí eu avalio aquela paciente e eu falo o seguinte, olha, vamos fazer o tratamento nessa coluna, porque o que acontece? Quando a coluna é desalinhadinha, olha só, vem toda a gordurinha para um lado só, Olha. né? E o outro realmente não. E aí dá trabalho convencer aquela paciente que ela não precisa daquele tratamento estético naquele momento, que o tratamento estético vem depois para reforçar os resultados, mas que inicialmente é realinhar esse corpo. Caramba, faz todo sentido. Totalmente. Quando você pega para olhar a foto do antes e depois, né, você vê lá a coluna alinhadinha, já pronto, aquele culotezinho que era mais de um lado, ou às vezes tem 2, 3 culotezinhos de um lado e nenhum do outro, um só do outro lado. Quando a gente alinha essa coluna, tudo se divide de uma forma melhor, o corpo fica mais bonito, mais harmônico e mais Porque funcional. Às vezes a pessoa já vai diretamente no profissional de estética, ou já vai para um nutri para emagrecer, fazer uma dieta, né? Sim. E esquece do alinhamento da postura. Exatamente. E às vezes Que só legal. reposicionar aquela postura, o paciente já fica feliz. Às vezes não precisa nem do tratamento estético para realmente reforçar aquilo ali. Às vezes já fica feliz ali mesmo. E como que você vê a valorização do profissional fisioterapeuta no mercado? Hoje em dia eu posso dizer que estou muito feliz em relação a isso, porque hoje as pessoas estão tomando conhecimento de tudo isso, né? Algo que antes, como eu falei, os recursos, né, eram mais escassos e tal, o resultado também era mais lento, Sim. né? E de aí, vamos pensar, uns 10 anos para cá, nós temos recursos, temos tecnologias para colocar junto com esse tratamento, então o pessoal tem valorizado muito mais, graças a Deus. A tecnologia tem chegado para todos, né? Sim. A gente percebe que toda a área dentro da saúde tem recebido aparelhos, né, equipamentos de alta tecnologia, até mesmo nos congressos, né? O pessoal tem apresentado muito isso. A inteligência artificial já apareceu lá para vocês em alguma tecnologia? Ainda não estamos trabalhando com isso, mas já vi vários cursos aí que já estão começando aí a uma introdução da inteligência artificial, sim, acredito que não demore muito a chegar. Legal. E falar um pouquinho sobre Pilates. Acredito que muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre o Pilates, se só é aquele alongamento sofisticado, se de fato faz bem mesmo para a saúde, tem a sua eficácia, né? Fala um pouquinho, doutora Vanessa, sobre os mitos e as verdades sobre o Pilates. Sim, o primeiro mito é esse, que é só um alongamento sofisticado, né? Sim. Agora é muito tendência o Pilates, né? E nós temos visto aí uma onda muito forte de mulheres fazendo Pilates aí com a roupa toda rosinha e o shake do ladinho, mas não, ele não é só essa tendência aí que de um alongamento sofisticado, não, ele transforma realmente o corpo das pessoas. E como você tocou nas mulheres, né? As mulheres principalmente em todas as fases da vida. Nós iniciamos lá com crianças, temos adolescentes e temos mulheres em fase de 30, 40 anos, fase de menopausa, idosas, e para todas nós temos visto muitos resultados bons, tá? As mulheres tendem a ser mais ansiosas, né? O Pilates ele vai tratar inclusive isso, ele trabalha muito a respiração, a concentração. Então você traz
o foco para o momento agora, né? Nós vamos prestar atenção no agora, no fortalecimento. Poxa, eu tô fazendo exercício, mas eu não tô só fazendo exercício, eu tô contraindo tal músculo, eu vou sentir, eu vou me situar naquele momento, naquele músculo ali com concentração, Legal. com respiração, alinhamento. Então não é um exercício por exercício, né? E ele fortalece o corpo todo, inclusive assoalho pélvico, que é tão importante para as mulheres, né? Aí não só idosas, mas eu tenho visto muitas mulheres jovens também chegando com a queixa de incontinência urinária. E é uma das queixas que nós conseguimos diminuir muito no Pilates. Por fortalecer bastante esse assoalho pélvico, nós conseguimos diminuir essa perca de xixi, melhorar disfunções até sexuais. Então, é muito interessante. Eu vi que você comentou sobre a criança, né? Nós temos visto esse movimento no mercado, né? Várias áreas, vários profissionais, já começando desde cedo, né? Essa parte de prevenção, essa parte de acompanhamento, né? Que eu acho, de fato, muito importante, né? Essa preocupação com as nossas crianças, né? Sim. Que eu acredito, quanto mais cedo você tratar ou quanto mais cedo você acompanhar, consegue prevenir aí muitas coisas, né? Sim. Talvez muitas doenças, muitas situações, a gente consegue preservar essa criança. Mas qual que é o público-alvo, né? Qual que é a idade que você mais recebe, que mais procura pelo Pilates? Ultimamente, nós temos recebido mais adultos jovens, né? O que antes era menos também. Eram Sim. mais idosos que vinham atrás, porque é onde a lesão já estava instalada, né? E hoje adultos jovens já têm tido bastante conhecimento e têm buscado já esse recurso antes mesmo de vir uma lesão mais grave, de sentir dor realmente. Então, nosso público maior hoje são adultos jovens. Olha, que bacana. E o Pilates, ele contribui mais na parte física ou na parte emocional ou um meio a meio? É um meio a meio, com certeza. Porque essa concentração que precisa no momento ali do Pilates, ela diminui muito os níveis de cortisol, o estresse, tudo. Então faz com que você saia da aula mais relaxado, né? Deixa um pouquinho de estresse lá no estúdio e sai mais Legal. leve. E tem algum caso, algum caso que está em alta, né? Algum tipo de tratamento, alguma doença, talvez, que as pessoas têm buscado mais pelo Pilates? Eu acredito que além dessa parte ortopédica, né, que é a principal, né, essas dores ortopédicas, essa queixa da incontinência urinária tem trazido muitas mulheres para o Pilates também, e até mesmo a questão da postura, de ter uma melhor postura, porque querendo ou não, hoje em dia, a gente acaba avaliando muito a postura, né, quando Sim. você vai fechar um negócio, algo do tipo, a pessoa vai Exatamente, prestar muda. atenção na sua postura. Então, nós Perfeito. recebemos, às vezes, pessoas lá muito estudiosas, que nós sabemos que executam um excelente trabalho, mas com a posturinha assim, né, transmite escondidinha confiança. ali. Exatamente, e essas Olha. pessoas já têm percebido isso, já têm buscado para isso também, para transmitir uma imagem mais bonita. Que legal, eu não sabia não. Sim. E como que tá a presença do homem no Pilates? Está fortíssima. Os homens têm se conscientizado muito mais, né, de que o Pilates também é importante, de que vai fortalecer também, porque antes tinha esse mito instalado que só a musculação ia fortalecer. Sim. Hoje nós vemos que não, que o Pilates ele fortalece, alinha, previne lesões e ainda traz um corpo muito mais bonito e forte. Na sua visão, Vanessa, falando aí nessa parte do homem, você vê que o homem ele tem um certo medo do que as pessoas vão falar dele fazer Pilates ou preconceito mesmo? Antigamente tinha um pouquinho desse preconceito, desse medo, até onde nós estávamos antes na clínica era um blindex, e aí eu lembro que um paciente em específico falou assim: escuta, mas tu vai colocar um adesivo ou uma cortina? Apesar do estúdio ser lá Sim, no fundo, sim. não aparecer tanto ali na recepção. Mas antigamente tinha essa vergonha. Hoje em dia não. Hoje em dia os homens eles fazem até propaganda, porque eles viram que realmente era uma falta de É algo bom. conhecimento gigante, né? Esse preconceito, entre aspas, porque é algo muito bom, tanto para o homem quanto para a mulher. Homens também têm lesões e seríssimas, né? Os homens a gente percebe que tem menos mobilidade do que a mulher. A mulher vai fazer um alongamento, ela tem muito mais facilidade. O homem, ele tem mais força.
porém o alongamento é diminuído. Então essa mobilidade, esse alongamento, ele acaba sendo importantíssimo e gerando lesões também a falta deles, né? E o legal é que a informação agora tá chegando, né? Com o avanço da Exatamente. internet, você homem, né, que tem aí, só pensa em jogar bola, né? Você deve Exatamente. deve receber muitos Muitos. quase atletas, né? Aqueles amadores, que tem um certo preconceito com o Pilates. Muitas vezes é falta de informação mesmo, né? Exatamente, esses atletas de final de semana são os que mais se lesionam, né? Essa é a palavra correta. Atletas de finais de semana que se acham profissionais. Exatamente, eles chegam lá, eles dão sangue e realmente acabam se lesionando. E é engraçado que esses mesmos, que seriam um grupo assim que a gente poderia pensar que fosse um pouquinho mais machista, né? Que é o do futebol, do basquete, são os que mais estão chegando lá, futebol americano. Então, assim, tá Legal. chegando muito esse público e eles fazem propaganda entre eles mesmos, porque foram lá com o joelho de uma forma que acharam que não poderia mais jogar. Opa, fez lá um tempinho de pilates, fez uma reabilitação ali na físio e tá jogando como nunca. Então, Que eles legal. estão começando a colocar, inclusive, na semana deles, na rotina, 2, 3 vezes na semana, para conseguir jogar tranquilamente, sem o risco de se lesionar ou com o Isso é risco bom. totalmente diminuído. E o que você falaria para aquele homem que ainda tem um certo medo? Vamos colocar, medo, não vou colocar preconceito, não. Que ele tem um certo medo de buscar por essa ajuda, né? O que Sim. você pode contribuir Sim, com essa pessoa? não tenham medo, porque é algo muito individual. Lá na clínica, no nosso estúdio, nós tentamos sempre ver o paciente como um ser único. Ele é único e individual, então nós vamos avaliar o caso dele, vamos fazer coisas que ele consegue executar. O treino dele vai ser de acordo com coisas que ele vai conseguir executar, para não frustrá-lo e nem machucá-lo. Então nós vamos iniciar com essa avaliação, vamos evoluindo aos poucos, não vai chegar pendurando ele de ponta cabeça, fazendo malabarismos, ou às vezes tem movimentos que às vezes eles olham lá na internet, mas isso aqui é coisa de mulher. Nós temos os treinos que são direcionados a eles, porque a necessidade das mulheres também são diferentes, não quer dizer que eles não possam fazer sim. os exercícios também, mas os exercícios deles são direcionados para as necessidades deles. Perfeito. Não é um padrão para todos, então. Não, nunca vai ser uma aula igualzinha para todo mundo, não. Vai depender muito do nível, das necessidades, da quantidade de força e alongamento que cada um tem e buscando, claro, melhorar a qualidade de vida, né? Para o que ele pretende fazer, né? Alguém que fica o dia Legal. inteiro sentado? Não, é alguém que joga bola de vez em quando se machuca. O que eu posso melhorar na vida, no dia a dia desse paciente? Porque a intenção não é fazer bem ao paciente só lá no momento da consulta, né? Ou no momento da aula de pilates dele. O objetivo principal é melhorar realmente toda a vida dele, né? Uma rotina toda ali que precisa dessa melhora. Então, nós Legal. precisamos melhorar o dia a dia do paciente. E para isso, vocês, primeiramente, entendem a necessidade daquele paciente. Exatamente, para Isso poder é muito legal. realmente atingir o objetivo dele. Não é só vender um serviço, né? Não. Hoje é até bom, Vanessa, você explicar certinho, né, para esse público, né, principalmente esse público que tem um certo receio, tem objeção contra o Pilates, que não é apenas vender um serviço, Sim. né? É você, de fato, explicar, né, o que aquilo vai favorecer a saúde do paciente, né? Exatamente, porque nós temos que buscar por soluções, né? Por melhorias. Então não é só ali entregar uma aula de pilates, nós precisamos entregar mais qualidade de vida. E só conseguimos isso quando conhecemos realmente a rotina do paciente, o que ele precisa para que melhore essa qualidade de vida. E você vai indicar de fato para aquele que precisa. Exatamente. Porque hoje o nosso comércio, né, falo assim de todas as áreas, né, por ser um comércio que está competitivo, acho que Sim. todo mundo está passando por isso, né? Adaptação, né? Você está tendo que oferecer uma diferenciação, né, para aquele devido paciente. E não é só comércio, né? Exatamente. É saúde, a gente está tratando de saúde, de bem-estar, Sim. autoestima também, que daqui um pouquinho a gente vai falar um pouco, né? Exatamente. Eu acredito que esse seja um dos fatores principais pelo qual os pacientes demoram tanto a procurar ajuda. Porque sabe que vai procurar ajuda e muitos profissionais vão querer empurrar sessões, empurrar coisas Sim. que muitas vezes ele não precisa, ou empurrar serviços que não vão trazer a solução que ele precisa, né? Às vezes eu atendo pacientes lá que fizeram 70, 80 sessões em algumas clínicas, não tiveram resultado, e Aí o já tem aquela profissional já barreira. pediu mais. Exatamente, vai lá com a gente, acaba fazendo lá 6, 8, 10 sessões,
e fica super bem e mantém depois o Pilates com qualidade de vida e gosta, se sente bem, se sente forte, é saudável. Então, assim, a gente precisa focar no resultado do paciente, na melhoria dele. E qual que é a dificuldade para vocês lá em convencer esse paciente que já teve uma experiência não tão boa? Graças a Deus, assim, nós somos de uma cidade bem pequenininha, né? Sim. Engenheiro Beltrão tem 14 E mil é onde a habitantes, notícia se eu não corre me muito engano. rápido. Exatamente. Então, a maioria dos nossos pacientes, eles já chegam porque alguém indicou e já fez conosco. Legal. Então, muitas vezes já chegam convencidos, né? Porém, eu tento explicar muito bem na hora da consulta, né? Pego os exames, eu explico certinho para o paciente o que quer dizer aquele exame dele, porque às vezes ele chega do ortopedista com um exame e passou pela consulta ali e tudo, e não entendeu o que ele tem de fato ainda. Sim. Então eu tento, em palavras simples, explicar para aquele paciente o que ele tem, o que pode ser melhorado, o que nós vamos buscar, para ele sair dali com a mentalidade do que nós vamos buscar. Perfeito. Então, nós vamos sair daqui tentando descarregar menos peso do lado direito, porque a coluninha tá jogando todo o peso ali, ele vai sair sabendo que é isso. Então, eu acredito que esse esclarecimento, o paciente saber sobre o que nós estamos tratando, o que nós estamos tentando buscar para ele, isso já é um diferencial gigante, né? Ele saber como ele vai conseguir aquilo, porque nós mostramos o passo a passo, né? Para isso, nós vamos fortalecer mais esse lado, vamos alongar mais o outro para poder realinhar, e aí ele sai sabendo tudo que nós vamos fazer. Eu vi que você, em algumas falas, você disse várias vezes sobre a parte da gordurinha localizada. Exatamente. Né? Então, tá muito em alta hoje a parte do emagrecimento, principalmente com a onda do Monjaro. Exatamente. Nós temos percebido esse movimento na sociedade, também em cuidar mais da saúde. Né? O pessoal está buscando por academias, pilates, Exato. né? Vários outros estilos aí, até mesmo a corrida de rua voltou muito forte. Muito, aham. Vanessa, eu te faço uma pergunta, a parte da autoestima, né? Ela está diretamente ligada à saúde? Com certeza, tá? As pessoas, quando elas estão com a autoestima boa, elas conseguem ser mais felizes. Os hormônios que são produzidos no corpo dessa pessoa, eles vão trazer mais saúde, né, consequentemente. E quando a autoestima tá baixa, você começa a entrar num ciclo ali, onde aqueles hormônios que são produzidos bons, eles começam a reduzir, começa a aumentar o nível de cortisol, começa a vir aquela tristeza, você não vai muitas vezes fazer uma atividade física porque tem vergonha, porque lá todo mundo é magrinho, porque... Então a autoestima influencia totalmente, 100%. Legal. Sobre a gordura localizada, a parte estética agora, eu quero esclarecer, até para você passar para o pessoal alguns pontos importantes. O que vocês oferecem lá mesmo na prática, né? Vocês trabalham com a parte, igual você explicou, da postura, talvez nem precisa mexer naquele culotezinho, mas qual que é o tratamento que vocês oferecem na clínica? Nós temos muitas tecnologias que são para realmente eliminar essas célulazinhas de gordura. Então, elas são todas para gordura localizada, né? Para trabalhar aí com emagrecimento, nós precisamos entrar na parte de alimentação, né? Que daí entraria uma Nutri junto, e atividade física, né? Porque a gente sabe que emagrecer seria gastar mais energia do que se consome. Então, a gente precisa atuar gastando mais energia e consumindo menos energia, né? Então, o que nós temos lá para oferecer é a gordurinha localizada. Às vezes a pessoa já tá nesse ciclo aí que é muito legal, cuidando da alimentação, fazendo atividade física, e aí nós vamos ajudar ela, dando aquele impulso na gordurinha onde ela tem mais incômodo, né? Porque muitas vezes, mesmo fazendo uma dieta, exercício físico, fica aquela pochetezinha, aquela gordurinha que excesso incomoda. De pele também trata? Também, tratamos também a flacidez, porque quando tá também perdendo peso, nós precisamos entrar com essa parte Monjaro, da pele. Né? Exatamente. Muitos pacientes, eles estão aplicando Monjaro e a gente vê que emagrece realmente muito rápido. E em alguns casos, a pele não acompanha. Então, aí nós fazemos todo o tratamento para flacidez para conseguir melhorar esse aspecto da pele, né? Porque aí o Monjaro realmente entra como emagrecimento, né? Ele vai perder gordurinha como um todo. Sim. Mas aí a gente precisa entrar com tecnologias para cuidar dessa flacidez. Legal. E na sua visão, né, uma pergunta um pouco mais polêmica, né? Você vê a busca por essa parte estética em questão de saúde ou em questão de aparência? Então, ou um pouquinho dos dois. Não quero te complicar também, né? Eu acredito que um pouquinho dos dois,
Eu gostaria que fosse mais saúde, eu queria já responder isso rápido. Não, é muito mais saúde. Mas, infelizmente, ainda tem gente muito preocupada somente com a estética. Então, por exemplo, aplica o Monjaro e não vem fazer uma atividade física, não vem cuidar do corpo como um todo. E isso pode trazer muitos malefícios lá na frente. Então, aí a gente tem que tomar bastante cuidado em cuidar desse paciente. Principalmente Monjaro sem acompanhamento, né? Sem acompanhamento, exatamente, que é o que nós temos visto muito, né? O paciente, ele busca lá no Paraguai a canetinha, vem, aplica e chega para nós já com excesso de pele, né? Então, não, o ideal é com acompanhamento médico. O médico vai ver qual a dosagem adequada e já encaminha para nós, né? Muitos dos pacientes já estão sendo encaminhados desde a primeira aplicação lá do Monjaro, estão sendo encaminhados para nós, para já começar a tratar uma flacidez de forma preventiva, porque sabe que vai sobrar pele. Sim. Então, já trata de uma forma preventiva. E eu até anotei aqui, Vanessa, a parte como diferenciar hoje, né, a parte da estética saudável de obsessão. Então nós temos também percebido isso, né? Principalmente as mulheres buscado por muitos tratamentos, muitas vezes nem precisa, mas por causa que a influencer faz, ela também tem que fazer. Sim, eu falo que na fisioterapia a gente não trabalha com estética. Sim. Nós trabalhamos com dermatofuncional. Né? A nossa área da fisioterapia que trata é a fisioterapia dermatofuncional. O que isso significa? Nós tratamos a função da pele. Tudo no nosso corpo tem uma função e ela precisa ser bem executada. Então, nós vamos tratar a função da pele. Essa pele está apresentando mais oleosidade do que precisava. Nós vamos trazer ali um controle. Vamos tratar ali a gordurinha. Nós vamos com controle. Então, assim, é a função. Sempre a nossa prioridade vai ser saúde e função, né? Legal. Mas, infelizmente, hoje em dia, isso tá desenfreado, tá um pouquinho desenfreado realmente. E as mulheres estão aí numa obsessão, não todas, claro, mas tem um pequeno grupo que tá realmente deixando a saúde de lado por conta da estética. E isso é perigoso. E como que você vê a participação da internet nisso, né? Acho que tá muito alta. Sim, porque na verdade nós estamos acostumados a ver lá as influencers, né, super magrinhas, Shapeadas. exatamente, ou muito fortes, algo assim que às vezes fisiologicamente não é possível para aquele tipo de corpo, e nós devemos Legal. aceitar isso também, né? Claro que sempre devemos procurar melhorar, né, buscar ali uma orientação médica, né, uma orientação em algum especialista de saúde que vai te ajudar a melhorar aquele contorno, Legal. melhorar talvez essa questão hormonal, né, para que você ganhe mais força, porém tudo com um certo limite, né, não Legal. buscando aquele resultado daquela blogueira, porque às vezes aquilo pro seu corpo é fisiologicamente impossível. Aí que entra De forma saudável, o respeito com o corpo. Exato. Cada um tem o que fazer, Isso. né? Respeitar o seu próprio corpo. Exatamente. E falando de reabilitação, né, que é a área que você tem aí uma especialização, né, o emocional, ele interfere no resultado final? Interfere sim. Nós vimos que pacientes mais positivos com certeza têm resultados melhores. Então, assim, nós temos todo tipo de paciente lá. E muitos já chegam desanimados, já chegam achando que não vão ter resultado. E aí nós precisamos ter muita paciência, porque não adianta você ir colocando exercício desenfreado nesse paciente, tratamentos, sem antes explicar para ele que ele tem sim uma solução ali, tem recursos ali plausíveis para que ele possa realmente melhorar. Então, tudo isso nós precisamos conversar antes com o paciente, porque se ele entra muito negativo na terapia, é muito difícil dar certo. Sim. E nós precisamos que os pacientes sejam sinceros o tempo todo, porque claro que nós sempre trabalhamos baseados em ciência, em estudos, porém, nós precisamos levar em consideração o indivíduo que está ali na sua frente. Exato. Né? Então, ele precisa estar nos relatando. Tá sentindo dor? Não tá sentindo dor? Ai, mas eu tô cansado. Mas será que tá cansado ou só tá entediado? Então, a gente precisa dessa sinceridade do paciente, porque nós não podemos ir além se ele não nos permitir. Né? Eu não quero trazer mais dor, mais trauma para esse paciente. Então, nós precisamos muito dessas conversas francas antes de iniciar o tratamento, porque aí o tratamento flui muito melhor. Precisa entender a rotina desse paciente, né? O que ele faz, o que levou a ele a ter aquele tipo de dor, talvez, né? Porque muitas vezes nós vamos tratar pacientes, por exemplo, pós-AVC. Eles sempre tiveram movimento, uma vida corrida, e aí chega um belo dia,
sofreu um AVC e o lado esquerdo, por exemplo, não funciona mais. E aí ele precisa de alguém para dar banho, alguém para dar comida, alguém para levar de um local para o outro. E aí, claro que você não vai chegar lá e a pessoa vai estar com um sorriso de orelha a orelha, ele vai estar desanimado. E aí vai do profissional acolher, entender, explicar, dar informação para esse paciente e tratar com todo o amor e empatia possível ali, para que ele tenha um resultado positivo e para que ele tenha mais essa energia positiva que, poxa vida, eu vou conseguir, né? Para que ele tenha essa certeza que ele vai melhorar. Por isso que eu acho muito importante, você falou algo assim, muito legal, né? A empatia. Sim. Porque o paciente ele já está sofrendo, né? Já está passando por essa dificuldade. Então, tem a parte física e também tem a parte mental. Exatamente. Como que você lida com isso? Eu sempre brinco que eu falo que o profissional da área da saúde, ele não podia ser mal-humorado, ele não pode ser grosseiro, ele tem que ser muito legal, porque o paciente que vai procurar normalmente tem dor. Sim. E eu acredito que você vai concordar comigo. Eu sou uma pessoa com dor e eu sou uma pessoa sem dor. A gente, quando tá com dor, muda até o humor, muda Sim. tudo. Então, às vezes, eu vou atender um paciente, eu falo, meu Deus, o paciente chega, assim, de uma forma até grosseira, muitas vezes, seco, não dá um sorriso, mal abre a boca, você fala, meu Deus, que pessoa mais introvertida, né? Dali a pouquinho, 1, 2 sessões, ele melhorou, ele tá sem dor. Tá sem dor. Ele chega outra pessoa, ele chega uma pessoa alegre, animada, às vezes conta até piada, viram grandes amigos nossos ali da clínica, né? A gente Ninguém gosta de conviver com dor, né? Não. E quando tá com dor, aquilo tira o sossego, nossa, o humor vai lá no chão. Porque eu vejo assim, conviver com a bendita da dor Sim. é complicado. Péssimo. Principalmente, falo, né, pelos homens aí, o homem deu uma dorzinha de cabeça, parece que vai morrer. Ai, que E aí, é muito o profissional da interessante. saúde praticamente só recebe pessoas com dor no início, né? Eu vejo assim que, né, cada um tem um dom, né, acho que profissional de saúde, porque vocês também têm seus problemas, Exatamente. né, tem que esquecer os problemas para cuidar do problema do outro. Sim. É por isso que eu falo, é algo que o profissional de saúde tem que ter, uma paciência e também a empatia, né? Exato, porque se nós colocarmos as nossas dores, os nossos problemas à frente, o paciente não consegue nem melhorar, né? Sim. Porque ele precisa de alguém firme ali que vai trazer boas energias para ele, que vai conseguir atendê-lo bem, com empatia, com acolhimento, porque senão ele não vai conseguir ter um bom resultado. O que faz o paciente evoluir rápido? Olha, eu acredito que uma associação de tecnologias é muito importante. Utilizamos muito recurso manual, o fortalecimento, o alongamento, mas eu acredito que nada como uma boa avaliação e explicação Sim. do caso do paciente. Porque quando nós sabemos o que ele precisa, nós vamos colocar um foco naquilo ali, naquele problema, naquela solução. E quando o paciente também sabe, ele é um colaborador com a gente. Ele vai colaborar naquilo. Então, os dois lados buscando o mesmo resultado, a chance de dar certo é muito Bem maior. alto. Isso é legal, porque o paciente também tem a porcentagem de responsabilidade dele. Exatamente, eu digo que é 50-50, porque Exato. se ele não fizer a parte dele, a gente não Exato. consegue. Se nós não orientarmos bem, ele também não consegue. E aí eu vejo muitos colegas tratando o paciente chega, vai lá, faz o exercício, faz isso, faz aquilo, faz uma massagenzinha e não explica o porquê. Olha, eu tô fazendo a massagem, não é para você só relaxar, eu tô soltando a sua musculatura aqui, quadrado lombar, por exemplo. Explico pro paciente, ó, esse músculo aqui, palpo para ele ver, porque ele não vai saber o nome de músculo muitas vezes. Palpo para ele ver, ó, esse músculo tá pinçando o nervo tal, por isso que essa dor tá irradiando. Então, por isso que eu vou soltar aqui. Então, o paciente, ele sai dali, além de ter feito o tratamento, ele sabe o que está acontecendo no corpo dele. E ele vai saber também o movimento que ele faz, que tensiona aquele músculo, vai me ajudar a prevenir, para eu não ter que toda a sessão ter que soltar aquela musculatura. Exato. Então, tudo isso nos ajuda muito. Sim. E o paciente ele tem que entender isso, né, Vanessa? Da Sim. responsabilidade que ele tem com o tratamento. Exatamente. Porque se ele não fizer o papel de casa, né, a tarefinha de casa, como que vai evoluir? Exatamente. E depois ele fala, mas aquela profissional lá não funciona, né? Tá, mas você fez a tua parte? Isso, nós temos ali mais ou menos 3 horas semanais com o paciente, né? E o restante do tempo é ele.
né? É o Exatamente. que ele O dia a faz no dia dia, a né? dia, a postura que ele utiliza no dia a dia, se ele faz o exercício que nós pedimos em casa, se ele senta corretamente. Então, é ele, né? Nós temos ali 3 horas mais ou menos semanais, o restante é todo o paciente. Então, nós precisamos dessa colaboração dele. E você já pegou algum caso num paciente que muita dificuldade de andar ou tava assim com a expectativa lá embaixo, né? Que vocês conseguiram ter um resultado que extrapolou a expectativa do tratamento? Sim, graças a Deus tem muitos pacientes que eu encontro hoje no trabalho, encontro dirigindo, encontro caminhando. Nós vemos que muitos voltaram para atividades físicas, correndo na rua, jogando beach tênis, e pacientes assim que não caminhavam. E isso é muito satisfatório. Nós vemos o paciente lá e lembrar como ele chegou para nós, às vezes numa cadeira de rodas ou com um andador. Isso para nós é assim, não tem preço que pague, é maravilhoso. São muitos os casos. Legal. Você falou uma parte que me causou uma curiosidade, da parte da massagem, de liberar a musculação, né? Muitas pessoas acham que é somente uma massagem. Sim, Porque ali vocês de fato não estão fazendo somente uma massagem, estão aplicando exatamente. uma técnica. Explique melhor isso para as pessoas, né? Porque às vezes ele deve estar pensando, mas essa massagem é só para aquela dorzinha daquele momento, só para Sim. mascarar, talvez. Eu tenho pacientes até que chegam lá e falam, eu vim pra fazer aquela massagenzinha. Então, assim, a gente dá risada, acolhe o paciente e tudo, mas no fundo ele sabe que não é a massagenzinha, né? Você vai me cobrar X só pra fazer uma massagenzinha? Já escutou isso ou não? Não, eles sabem, sou muito feliz com isso, eles sabem o que está sendo feito ali. Legal. Né? Eles sabem que não é só uma massagenzinha. Claro que nós temos pacientes que vão lá só para relaxar, assim. Aí nós temos a massagem com pedras quentes, que realmente relaxa. Sim, É para ele esquecer da existe vida ali. Isso. protocolo para isso, para Exatamente. relaxamento, né? Isso. Eu falo assim brincando porque cada profissão também tem as suas pegadinhas, né? Isso, e eu não ligo. Pode me chamar de massagista, pode vir medir a massagenzinha. O importante é aderir bem o tratamento, né? Que é isso que Legal. nós ficamos felizes. Porque tem paciente até que não tem essa instrução. Ele acha realmente que ele vai lá fazer uma massagenzinha. Nós explicamos, orientamos e tudo, mas depois, na hora que ele volta para pedir, ele vem pedir a massagenzinha. Sim. Entendeu? O importante é que voltou. Né? Ele volta, ele sabe que ali ele vai ter melhora, que ele vai dar continuidade com os exercícios, que é todo um tratamento, incluindo vários recursos, inclusive a massagem. Né? Legal, boa explicação. E falando um pouquinho de coluna, né? Aquela pessoa que instala a coluna, que tem esse hábito, esse costume, né? O que isso implica, Sim. né? Quais problemas ele pode desenvolver com essa prática? Eu penso assim, é muito gostoso, alivia, né? Tem pessoas que falam assim, não, me alivia, me relaxa, quando tô doloridinho, eu vou lá, estralo. Eu aconselho sempre, procure um osteopata ou um quiroprata para fazer isso da maneira correta, né? Nunca estralar por estralar, porque cada estralo, ele tem um motivo, né? Então, um exemplo, eu tenho um paciente aqui que foi fazer um movimento, deu um mau jeito na coluna, que eles gostam muito de dizer isso, deu um mau jeito na coluna. Quando você vai ver, as vértebras deveriam estar alinhadinhas, uma acima da outra, e uma delas rodou para o lado. O que nós vamos fazer? Nós vamos manipular essa coluna para voltar essa vértebrazinha para o lugar. E aí nós escutamos o estalo, né? Quando nós voltamos essa vértebrazinha, quando ela está ali rodada, e nós conseguimos voltar ela. E aí, o que acontece? Muitos pacientes estralam por estralar o tempo todo. Isso é ruim, você pode estar mobilizando estruturas que não eram para ser mobilizadas, e isso pode causar dor e lesão. Em alguns casos, raros, mas existem, essa informação até muito mesmo legal, falta de movimento, tá? Pode interferir até mesmo nessa questão de inervação. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Gosta de estralar, Toma cuidado. sente que alivia, toma cuidado, procura um profissional específico para isso, um osteopata ou um quiroprata. Legal. E dor? Dor é sempre um sinal de problema? Na maioria das vezes é um sinal de problema. Existe, sinal que o claro, corpo aquela tá dando. dorzinha muscular, Sim. né? Que você utilizou um pouquinho mais aquele músculo, né? Numa academia, numa caminhada, algum exercício físico. Utilizei muito aquele músculo, ele vai doer um pouquinho, aquilo ali é natural. Porém, outros tipos de dores. Dores em articulações, por exemplo, ombro, cotovelo, joelho, coluna. Em ossos, digamos assim,
É preocupante. É interessante você ir até um profissional, pedir ajuda já o quanto antes, não esperar piorar para ir atrás de ajuda. O quanto antes a gente consegue interferir nessa lesão, mais rápido o resultado e menos a intervenção talvez aí cirúrgica ou invasiva no caso. Você falou a parte da academia, né? Hoje está muito em alta, até aqui em Campo Mourão, eu tenho percebido muitas academias estão iniciando aqui na cidade, muitas vindo de fora, enfim, está tendo um movimento muito forte, Sim. né? Porém, existe aquele dilema, né? No que a academia pode contribuir e também no que ela pode destruir. Sim. Né? Qual que é o teu conselho enquanto fisioterapeuta, né, para a parte quem busca a academia com acompanhamento, sem acompanhamento, o que você orienta? Primeira coisa é tomar cuidado em se inspirar nos corpos alheios, né? Às vezes a pessoa vai lá, olha um treino de uma blogueira e vem sem acompanhamento querer realizar aquele mesmo treino de academia. Sim. Isso é perigosíssimo, você não sabe como é seu corpo, como ele vai funcionar. Então sempre que procurar uma academia, de preferência com personal, que vai te orientar, que vai te ajudar, que seja um personal responsável, não aquele tipo que o tempo todo tá ali falando, não, tem que doer mesmo, tem que doer mesmo. Sem saber a intenção daquela dor, sem saber se é uma dor muscular, sem saber se é uma dor que tá ali sendo um sinal de alerta, né, para aquele corpo, porque muitas vezes o corpo dá sinais. Então, às vezes, já no movimento você vai sentir, opa, o que é isso? É muscular? Ou o que é? Ah, é muscular? Tudo bem. Não é? Vamos prestar atenção, né? Para você que gosta de uma academia, né, gosta de fazer sua musculação, sua ginástica, né, tudo tem um limite e se houve alguma dorzinha aí incomum, é bom você procurar ajuda, né, Vanessa? Exatamente, o quanto antes. E vamos falar um pouquinho de laser? Eu vi aqui no seu currículo que você também trabalha com a parte do laser lá na clínica. E lógico que eu já vou começar com essa pergunta porque ela é importantíssima. O laser realmente ele tira todo o pelo mesmo de forma definitiva? Olha, antigamente nós até falávamos dessa depilação como depilação definitiva. Hoje em dia mudou esse termo. Sim. Nós falamos em depilação permanente. Por quê? Nós, quando atingimos a matriz celular ali do pelo, o que acontece? Nós matamos ela, né? Então, não é para produzir novos pelos. Porém, hoje já é visto em muitos estudos que qualquer disfunção hormonal desse paciente pode vir a produzir novos pelos. Como, por exemplo, uma gestação, a menopausa, uso de hormônios, né, seja anabolizantes ou não. Olha, tudo interessante. isso interfere na produção de pelo. Então, nós não podemos mais falar que a depilação a laser ela é definitiva, e sim permanente. Legal, hein? Porque ela vai permanecer por um tempo no seu corpo até que haja uma disfunção hormonal. Aí pode ser que venha produzir novos pelos ou não, né? A maioria dos casos que venha produzir novos pelos, inclusive, vão ser muito menos, nem se compara àquela produção natural, né? É um ou outro pelinho ali que vai aumentar. Nossa, muito legal. Essa informação eu não tinha. Sim. Legal. E a parte do laser, ele dá mancha branca ou é um mito? Não, é um mito. O que acontece muitas vezes são intercorrências. Isso também é... Parte de clareamento de manchas, eu digo assim. Ah, tá. Não. Aí seria um outro laser. Ah, sim, sim. Não é o laser de depilação. Sim. Aí seria. O laser de depilação, ele acaba clareando regiões escuras. No caso, assim, não manchas, mas, por exemplo, axila, virilha. Legal. Às vezes ali na virilha do ladinho, ali na perna, onde termina a calcinha ali, 4 dedos após, acaba sendo uma região escurecida por conta do atrito, né? Porque são regiões de atrito e por conta também do fundo escuro do pelo. Então, a princípio, o laser de depilação ele não é para clarear a pele, mas na prática clínica o que nós temos visto é que clareia sim, porque eliminando o pelo nós Sim. tiramos esse fundo escuro, né? E produzimos mais fibroblastos ali naquela região por E a conta região do calor, automaticamente fica mais luminosa. Que legal. Isso. E diminui o impacto também ali, né? O atrito de cera quente, de gilete, seja o que for que o paciente utiliza naquela pele, a gente diminui. Então a pele fica mais clarinha, fica mais bonita. Isso com certeza. É o benefício do laser. Isso. Legal. E para quem que não é o laser? Para quem não é indicado?
o laser não é indicado ainda para quem tem pelos brancos. Olha lá. O pelo branquinho, por enquanto, não tem nenhuma tecnologia que consiga atingir ele, porque o laser ele vai sempre buscar melanina. Melanina é a cor do pigmento ali do pelo, né? Então, onde o pelo é branquinho, o laser não enxerga esse pelo. Então, a gente não consegue ter resultado. Até tem muitos profissionais que comentam que, não, o laser pega assim, o laser não pega pelo branco, não tem nenhuma tecnologia ainda no mundo que pegue o pelinho branco, tá? Ele pode pegar agora, inclusive o laser que nós temos lá na clínica, o Racon 4D, ele pega pelos claros, mas ainda assim esse pelo tem que ter pigmento, não pode ser o pelo quase transparente, aquela penugem, ele não vai pegar. E é muito dolorido, né? Eu vejo que as pessoas têm muito esse medo, né? Sim. Ai, deve ser muito dolorido, eu não vou me arriscar. O que você poderia ajudar essa pessoa? Graças a Deus, né? A tecnologia evoluiu muito, muito. Sim. Então, realmente, antigamente, nós trabalhávamos com aparelhos realmente doloridos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu apliquei o laser, parecia um choquinho. Cada pelo que ele pegava, parecia que dava um choquinho na cabeça, tão forte que era. E hoje em dia, nós trabalhamos com ponteiras geladas. A ponteira que nós trabalhamos na clínica, ela gela a 12 graus negativos. Então, 60 graus positivos do laser lá na raiz, praticamente não é sentido por conta da ponteira 12 graus negativo. Então, esse gelinho não vai te deixar sentir dor. Então, praticamente é indolor. Claro que varia muito a sensibilidade de paciente para paciente, mas vamos colocar aí que 90% não sente dor nenhuma. Legal. E alguns ali, uns 10% sente um incômodo, nada que não seja assim insuportável, tá? Sim. E o resultado, ele é 100%? Ele é garantido? Como que é? O resultado ele vai depender dessa questão hormonal, né? Se o paciente não tem nenhuma disfunção hormonal, ele tá com a saúde dele em dia, fez os exames, tudo ok, a tendência é que realmente se elimine todos os pelos, tá? Tudo que Legal. a gente conseguir atingir ali com o laser, ele tem que ser eliminado. Aí tem essas questões de, né, hormonais, que daí vão interferir do paciente, também. né? Isso. A continuidade no tratamento, porque são em média 10 sessões, né? O paciente ele precisa fazer uma vez por mês o tratamento. Então, uma vez por mês ele vem, nós aplicamos o laser, isso por 10 meses em média. Então, ele precisa vir todo mês. É um tratamento realmente. Não é uma sessão e vai resolver. Sim. Ou também não é o resto da vida. É um tratamento, depois ele fica por um bom tempo sem pelinhos. Alguns pacientes já têm 8 anos que fizeram comigo e não tem pelinho nenhum até hoje. Pode ser que volte, pode ser, né? Numa menopausa, algo assim, pode ser que volte, mas por enquanto não voltou. Por isso que a gente chama de permanente, porque a tendência é que ele não volte por muito tempo. Legal. E qual que é a possibilidade de queimadura? Existe essa possibilidade? Como que é? Porque acredito que as pessoas também têm essa dúvida, né? Tem. Realmente. E o que acontece? Para termos uma intercorrência, algumas coisas têm que ter sido feitas de forma, assim, não corretas. Por exemplo, a pele do paciente, ela às vezes não está intacta. Sim. Então, se eu não tenho uma pele intacta, eu não vou aplicar um laser. Nós vemos, infelizmente, profissionais aplicando, né? Chega o paciente bronzeadíssimo da praia, aquela pele avermelhada, e o profissional aplica o laser em cima, eu não aplico, né? Então, a pele ela tem que estar íntegra. Tudo bem ela estar bronzeada. Nós temos pacientes que tomam sol o ano inteiro. Não tem problema ele estar bronzeado, mas a pele tem que estar 100% íntegra, não pode ter bronze ativo, né? Que a gente fala que é essa pele mais avermelhada, com chance de descamar, porque nós vamos ter uma queimadura nesse caso. Outro fator é o parâmetro incorreto, né? O profissional às vezes vai regular a máquina e usa um parâmetro incorreto. E aí eu posso ter... Tem que cuidar onde vai contratar. Exatamente. Lá eu apenas que aplico. E graças a Deus não temos intercorrências, porém existe esse risco sim. Outra questão seria a calibração da máquina. Então é necessário que a máquina seja sempre calibrada corretamente para que não haja também intercorrência. Então todos essas questões são importantes daí para não ter intercorrência. Nós pedimos sempre para o paciente hidratar adequadamente essa pele, né, se cuidar também, para nos ajudar, porque uma pele íntegra dificilmente vai ter uma queimadura, uma intercorrência. Isso é muito legal de falar, porque assim, as pessoas às vezes deixam de fazer algo que é bom para elas pelo medo.
né? Exatamente. Qual que é a sua recomendação, agora falando assim, Vanessa, para o paciente, quando ele for procurar esse tipo de serviço, né? Às vezes ele não quer ir lá na Vanessa, Sim. mas ele está procurando por esse serviço. O que você orienta ele perguntar para o profissional em relação a essa parte da máquina, né? Da parte de calibragem da máquina? Isso tudo a clínica tem que passar para o paciente para dar essa segurança antes do tratamento, no caso? É interessante, tá? Mas nem todos passam. E o que eu penso é o seguinte, às vezes uma máquina até não vou dizer que não seja tão boa, porque elas precisam ser boas, mas hoje no mercado tem muita tecnologia boa, né? Não precisa ir na Vanessa porque a tecnologia dela vai ser a melhor da região toda. Sim. Mas existem tecnologias muito boas, a gente tenta trabalhar com as melhores tecnologias, porém o que vai mandar muito é o profissional. Então, o que eu oriento? Procure profissionais responsáveis. Quem tá pilotando a máquina. Exatamente, profissionais responsáveis mais Legal. do que tudo. Porque o que acontece? Se eu colocar um parâmetro muito baixo, eu não vou matar esse pelo, não vou ter resultado, ou pior que não ter resultado, eu vou enfraquecer esse pelo e não vou deixar outro profissional posteriormente ter resultado também. Porque se ele ficar essa penugenzinha clara que eu te falei e a gente não conseguir um resultado, depois fica muito mais difícil. Eu preciso de fluências muito mais altas para atingir esse tipo de pelo. Então procure um bom profissional, que não vai usar parâmetros abaixo, mas que também não vai causar uma intercorrência. Então, assim, existem muitos locais hoje em dia, principalmente aqui em Campo Mourão, Maringá, em que nós temos franquias onde trabalham 4, 5, 6 profissionais. E aí você não quer atendido pelo mesmo. Então, eu oriento isso, procure um profissional e faça o tratamento com aquele Completo. profissional. Isso, porque ele já vai saber o que ele pode evoluir ou não na sua pele, porque ele vai conhecer a sua pele, vai conhecer a sua evolução e vai conseguir alterar o que for necessário no tratamento. Olha que informação legal, hein? Aí entra o fator preço, É, que é outra situação que eu gostaria Sim. que você explanasse, né, sobre esse mercado. Como que você enxerga hoje o mercado de depilação a laser? Como que tá a parte de valores? Se você consegue dar uma dica para as pessoas na hora de contratar, toma cuidado quando o valor estiver mais ou menos aqui, né? isso é perigosíssimo, porque nós realmente não conseguimos competir com franquias, né? As franquias, elas têm aí muitos profissionais ali para dar conta e muitas vezes a máquina, ela é do local, mas nem sempre essa calibração é em dia, eu espero que seja, porém, como cada vez é um profissional diferente, vai ter essa diferença no resultado. Então, às vezes, vale a pena você pagar um pouquinho mais, ser atendido por um bom profissional, ter certeza que é aquele profissional na próxima sessão, né? Ou alguém muito Sim. bem treinado por aquele profissional e que vai ter todo o acompanhamento, né? Do que às vezes pagar mais em conta lá numa franquia, né? Normalmente são pacotes, né? Em locais assim. E às vezes chegar lá na última sessão e não ter tido o resultado que gostaria, ou pior que isso, ter tido uma intercorrência, porque realmente uma das coisas que impossibilitam muitas pessoas de fazerem é o medo de intercorrências. Então, Sim. vale a pena isso. Pesquise um bom profissional. Boas tecnologias tem muitas no mercado. Sim. Não escolha um profissional que trabalhe com uma boa tecnologia, mas que faça um bom trabalho. Legal. E se você for optar por franquia, né, o que a doutora Vanessa, né, tá contribuindo conosco? Se você for fazer, né, optou em fazer com a franquia, sentiu confiante, tá tudo bem, né, doutora? Se você escolheu esse caminho para você, a recomendação é que você faça com o mesmo profissional. Isso. Né? Com certeza isso vai contribuir com o resultado final, né? Exatamente. Eu já trabalhei numa franquia aqui em Campo Mourão, um treinamento excelente. Fiz o treinamento em São Paulo de 30 dias na Universidade do Laser. E assim, o aparelho é excelente, o treinamento é excelente. E eu tinha as minhas pacientes que sempre tentavam agendar nos meus horários, por mais que tinham outras profissionais ali, elas tentavam agendar novamente sempre comigo. E aí eu sabia aquela evolução. Quando não era possível, claro que nós temos um sistema, Sim. né, que vai mostrar os parâmetros que eu utilizei em cada sessão. Não é a mesma coisa da profissional ser a Pegar do mesma, início ao mas fim. já pelo menos tem um histórico ali, né? Sim, já contribui com o resultado final. Isso, Porque muitas vezes a franquia ela trabalha muito por escala, né? Volume.
Né? Exatamente. E nessa parte do volume, não somos contra franquia, não leve por esse lado, Pelo né? contrário. Nós só estamos fazendo aí um comparativo, até mesmo para o consumidor final ter um pouco de segurança na hora de contratar, né? Exatamente. Legal. Eu anotei mais uma perguntinha aqui sobre a parte do laser na pele, falando assim de pele. A pele negra com a pele um pouquinho mais clara. Isso existe uma diferença? Como que é? Existe sim. Antigamente, a gente não utilizava a depilação a laser em peles mais escuras. Dependendo do fototipo, a gente precisava levar como uma contraindicação. Não podia ser Olha. aplicado. Por quê? O laser ele vai sempre buscar melanina. Melanina é o pigmento, é a Sim. cor. Então, um paciente que fosse de uma tonalidade mais pro negro, a gente não conseguiria porque o laser ia confundir pelo e pele, né? Até Interessante, hein? Aham, e a pele branca, não. A pele branca é muito difícil você queimar, porque o laser ele precisaria enxergar essa pele branca como pigmento. Então, quanto mais branquinha, menor a chance de intercorrência. Mas hoje nós temos, como eu disse, tecnologias muito avançadas que conseguem enxergar esse contraste. Mesmo numa pele negra, nós conseguimos enxergar ali o contraste da pele e do pelo e conseguimos atingir o pelo sem atingir a pele. O que é sensacional hoje, porque eu já vi pacientes saírem da clínica frustrados porque não podia ser aplicado naquele paciente, Olha. né? Inclusive em franquias. Quando eu trabalhei nessa época, a gente atendia um volume muito grande de pessoas e, infelizmente, de vez em quando a gente tinha que dizer não para o paciente, querendo atendê-lo e tudo, mas o aparelho não permitia, né? Caramba! Hoje em dia o aparelho permite essa aplicação também em pessoas negras. Que interessante, hein? Para lidar com isso, eu acredito que não era fácil. Não é fácil, porque em alguns casos até soa como preconceito. E não Exatamente é a isso. tecnologia que não favorecia realmente aquele fototipo, né? E a gente não podia colocar a segurança do paciente em xeque ali. A gente precisava, antes de tudo, priorizar essa segurança da pele Sim. dele. É recomendação, né? Exatamente. E hoje não, hoje sem correr esse risco, né, com a segurança do paciente, nós conseguimos aplicar fluências boas, excelentes, que vamos ter um bom resultado Legal. ali, mesmo em peles negras. Legal. Uma boa máquina, né? Um bom piloto da máquina. Exatamente. Tudo certinho. Qual que é a probabilidade, a chance ali de ter um tratamento eficaz? 90%. Tá? 90%. Nós temos ainda esses 10% que seria a De questão margem. hormonal. Parte do hormônio, né? resto, bem aplicado, uma fluência alta, uma fluência boa, com a margem de segurança, o paciente colaborando em casa, hidratando essa pele. Quanto mais hidratada a pele estiver, mais eu consigo penetrar esse laser. Legal. Não sei se você pode falar ou se você gostaria de comentar a diferença entre a depilação a laser com a LED. Na verdade, é a mesma questão que eu falei dos excelentes recursos, das excelentes tecnologias. É a evolução da Tudo tecnologia. que é bem aplicado tem um resultado muito bom. Já utilizei o LED na minha clínica, tive resultados excelentes, tive resultados não tão bons, né, por questões hormonais. Sim. Eu vejo que, assim, eu sou suspeita, né, eu puxo minha sardinha pro laser. Já Com trabalhei certeza. com bastante coisa, ainda puxo minha sardinha pro laser. É onde eu vejo, assim, que realmente o resultado é mais rápido. Mas há um resultado muito bom também com o LED. O LED é uma luz fria, Sim. né? Então ele é muito confortável para aplicação. E traz um excelente resultado também. Legal. Mais alguma informação sobre a parte do laser da depilação ali que as pessoas precisam saber? Muito rápido. Então, assim, as pessoas têm muito medo da dor. E, assim, eu brinco que mesmo que doesse é tão rapidinho, que você mal entra na sala e já saiu, ainda assim valeria Quanto a pena. tempo, em média, dura uma sessão? Uma axila, em média, de 5 a 10 minutos. Caramba! Exatamente, um peitoral, um abdômen, em média, ali 20, 25 minutos. Muito É rápido muito mesmo. rapidinho, aham. E tanto para homem quanto para mulher? Ou não? Exatamente, vai depender ali do tamanho do paciente, porque eu preciso entregar uma certa energia com uma certa tolerância ali para que não cause dor. Então, às vezes, a demora dessa entrega de energia vai ser para um conforto maior desse paciente, mas mesmo assim é muito rápido a sessão. Que legal. E uma pergunta mais pessoal, doutora Vanessa, o que a fisioterapia te ensinou, né, em relação à vida? Meu Deus, muita coisa.
Mas eu acredito que o principal que a gente possa focar aí é essa questão de não só ajudar a transformar a vida do outro, mas nós acabamos transformando a nossa vida, né? Quando estamos aí a favor do outro, né? A vida da gente acaba sendo o servir, o contribuir, a Legal. troca de experiências, né? Muitas vezes eu tô ali para ensinar um paciente, eu acabo aprendendo com ele, né? Porque é uma vivência muito frequente ali, é diferente de um médico que vai fazer a consulta hoje e de novo daqui 30 dias, né? Nós estamos ali semanalmente, várias vezes na semana com o paciente, então nós aprendemos a ter essa empatia, né? A ouvir, a acolher, e essa questão aí que, poxa vida, o paciente chega um dia com dor, ele é uma pessoa, daqui a pouco ele tá sem dor, ele é outra pessoa totalmente diferente. Cuidado, né? Exatamente, é muito especial a gente atuar nessa área, né? Atuar nessa mudança de comportamento do paciente, né? Que legal. Porque é incrível de ver. E o cuidado, né? Esse fato do cuidado que você comentou, ele é luxo ou é importante mesmo? É uma necessidade? As pessoas têm que buscar mais pelo cuidado. Ele é uma necessidade, as pessoas precisam se cuidar. Quando a gente se cuida, a gente consegue fazer melhor pelo outro, fazer melhor pelo trabalho. Então, eu vejo até muitas mães, né, que às vezes deixam de fazer um pilates, deixam de se cuidar, porque estão ali com os filhos diariamente, tá no trabalho, sai do trabalho, já vai cuidar do filho, ou mesmo que seja a rotina integral para o filho, se sente até assim egoísta, culpado em estar lá se cuidando. Mas quando elas dão um braço a torcer e vão se cuidar, elas voltam muito mais inteiras para dentro de casa. Então, eu penso assim, esse cuidado não é só para quem está sendo Sim. cuidado, mas para todos que convivem ali junto. Exatamente. E quais conquistas da sua carreira que hoje você mais se orgulha? Eu acredito que esses 10 anos de clínica, esses 10 anos têm me feito muito bem, têm mudado realmente minha vida, me transformado como pessoa, né, como profissional. É muito gostoso, porque são 10 anos de credibilidade, né, são 10 anos Passa que as rápido, pessoas hein? estão confiando ali no meu trabalho, nos meus valores, né, em tudo que eu posso proporcionar ali, e tento sempre proporcionar o melhor. E o que você gostaria de falar para as suas pacientes? Eu acho que elas devem estar. Nossa, será que a Vanessa não vai falar nada para mim? Eu quero falar para elas se cuidarem sempre, porque esse cuidado ele vai transmitir no seu trabalho, nos seus filhos, no seu marido, em toda a sua vida. Então, continuem se cuidando, continuem buscando se desenvolver, cuidar do seu corpo e da sua mente. Legal. Fala da clínica, né? Aonde que ela está localizada, como que faz para as pessoas que às vezes estão assistindo, né, e querem agendar uma consulta, um bate-papo contigo, seja na parte de reabilitação, da parte de laser, enfim, tudo que a gente comentou aqui nesse episódio. Sim, nós somos a Fisiocampus, estamos localizados na Travessa Tancredo Neves, número 32, Engenheiro Beltrão, ali bem no centro, facinho de achar. Nós atuamos ali com toda essa parte realmente de reabilitação ortopédica, neurológica, com a parte de dermatofuncional. Tentamos sempre trazer o melhor cuidado para você. Legal. E lá é só a doutora Vanessa ou tem equipe? Não, nós temos uma equipe muito boa hoje, da qual eu me orgulho muito. Eu falo que eu pedi muito a Deus por essa equipe, né? Legal. Porque antigamente, há 10 anos atrás, eu trabalhava realmente sozinha e não era fácil, porque é uma área que a gente inicia às 5h30 da manhã e termina 11, se bobear, né? 11 da noite. Nossa, a vida do empresário, né? Exatamente, e ainda mais o nosso caso, que nós precisamos muitas vezes atender o paciente que sai do trabalho às 6, né, que entra no trabalho às 8, então nós precisamos começar muito cedo e terminar muito tarde. Então pedi muito para Deus que viesse uma equipe, mas não Começa qualquer antes e sai equipe. depois. Exatamente. A escala 7x7. Isso mesmo. Então Legal. eu sempre pedi que não fosse qualquer equipe, que fosse uma equipe realmente empenhada em cuidar do outro. Porque o restante, a técnica, o aprendizado, o conhecimento, tudo isso a gente ensina para a equipe. Agora, essa coisa que vem de dentro, né, do Sim. cuidar, né, de ter essa empatia, de ter esse acolhimento com o paciente, esse aí acaba tendo que vir muito já da pessoa, né? Então, Deus mandou direitinho do jeito que eu pedi, graças a Deus. E a parte da fisioterapia? Uma curiosidade minha. Sempre foi um sonho ou foi uma oportunidade? Foi uma oportunidade, É. preciso ser sincera. Ah, que legal. Sim. Eu cheguei nessa época aí de prestar vestibular, não sabia muito bem o que eu ia fazer, fiz ali
2 anos de cursinho para poder ir pensando no que eu ia fazer. Tinha muita vontade de fazer medicina, né? Inclusive tentei em algumas universidades. Nessa época não tinha universidade particular na nossa região, né? Eram mais as públicas super concorridas. E nesse meio tempo me veio a fisioterapia, que também não tinha em muitas universidades, né? Eu teria que ir para Londrina ou ali no Sesumar. Aqui em Campo Mourão não tinha, Uningá não tinha, se eu não me engano não tinha. Essas mais próximas não tinham. E aí acabei indo para esse curso que eu me encantei, não logo de cara, também não vou mentir, foi lá pelo 2º ano quando eu comecei... Foi se apaixonando, igual um namoro. Isso, quando eu comecei a ter contato com os pacientes, foi quando eu me apaixonei realmente, porque aí realmente nós víamos que aquilo ia transformar a vida de uma pessoa. Eu sempre quis trabalhar com algo que fosse transformar a vida do outro, né? Que não fosse algo banal. Claro, todo serviço é muito importante, mas eu queria algo que realmente transformasse a rotina das pessoas. E fui me encantando pela fisioterapia. Qual que é o maior valor que você vê hoje no profissional fisioterapeuta, na fisioterapia? Com certeza o cuidar de pessoas com responsabilidade. Que legal. Responsabilidade. Porque quando você é responsável por aquilo, você realmente faz por onde você vai buscar todo o resto. O conhecimento, a dedicação, a técnica, todo o resto você busca quando tem a responsabilidade. Perfeito. Acredito que seria isso, né, doutora Vanessa? Mais alguma informação, algo que talvez eu não te perguntei? Não, queria agradecer, foi um bate-papo muito gostoso, muito leve. Legal. E passa muito rápido, hein? Passa muito rápido. Que legal, é um prazer para nós do Especialista Podcast, né? Receber uma profissional desse calibre, desse conhecimento. E eu tenho certeza, né, que contribuiu bastante aí para o pessoal que está acompanhando. Obrigada, o prazer foi todo meu. Tá? E é isso aí. Se falamos aí numa próxima oportunidade, espero muito que você tenha gostado. Muito. E conte sempre aí com o Especialista Podcast. E para você que nos acompanha, né, que viu esse bate-papo rico em informação, falamos muitas coisas legais com a doutora Vanessa. E se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like. Esse foi mais um episódio